Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje de Maledite. Na verdade é um maledito pelo visto aqui, né? Não é maledite, é maledito. E antes de começar, já quero pedir para você o like, se você gosta do canal, curte os relatos, não se esquece do like. E também não se esquece que nós temos uma loja virtual, a lojaassombrada.com.br, onde você encontra diversos produtos, camisetas que brilham no escuro, canecas, olha aqui ó, moletom do assombrado, novo moletom aqui com capuz, todo jeitosão, e esse daqui ó, com zíper. Tá, esse aqui tem zíper na frente, muito 10, brilha no escuro também, vai lá na loja, vai pra trás, tá pegando na cadeira, aí, vai lá na lojaassombrada.com.br e garante o seu, ok? Vamos então começar com o relato de hoje, é um relato longo e é sobre um maledito, e é este daqui, o português maledito. E ela diz aqui, usei nomes fictícios, então pode ler à vontade. Vamos lá. Olá, Ana e assombrados, me chamo fulana, eu não consigo. Tenho 32 anos e moro em Portugal há 4 anos. Hoje vim contar o desenrolar de um relato meu que você já leu e que se chama A Escolhida do Mal. Então, vou ver se eu consigo deixar aqui num card aqui em cima, tá? A Escolhida do Mal. Se eu encontrar, eu deixo aqui no card para vocês verem esse outro relato também aí dela. Relembrando o enredo principal do relato anterior, basicamente eu vim morar em Portugal fugida, pois estava sendo ameaçada no Brasil por conta de uma auditoria financeira que realizei, na qual descobri vários desvios de dinheiro de montantes milionários. Eu acho que eu lembro. Bom, pouco tempo depois que eu cheguei em Portugal, minha irmã, que já morava aqui há 18 anos, na tentativa de me ajudar, pois cheguei aqui com depressão por conta das ameaças, ela me apresentou seus amigos, e dentre eles, Peter, um português de 35 anos, ou Peter, não sei. Um português de 35 anos, ciclista profissional, que além de lindo e super carismático, era um príncipe. Após alguns meses de amizade, o mesmo me convidou para acompanhá-lo em uma festa popular da cidade onde moramos. E eu aceitei, por insistência da minha irmã, mas não rolou nada. No terceiro dia de festa, nos beijamos, e depois disso ele me pediu em namoro. E logo me apresentou a sua família num almoço de domingo em sua casa. Após 6 meses de namoro, ele pediu que eu viesse morar com ele, tendo em vista que eu morava na casa da minha irmã, mas já estava dormindo na casa dele praticamente todos os dias. O nosso relacionamento estava perfeito, até o dia em que Peter me apresentou o maledito, que na época me disse que era o melhor amigo de Peter, alegando que eram quase como irmãos. A partir desse dia, eu comecei a ver vultos negros pela casa e eles deixavam marcas no meu corpo. Assim, ela deixou um videozinho, ela mandou inclusive um videozinho mostrando essas marcas no corpo dela. Ela disse que eu até posso mostrar porque não aparece rosto nada, mas eu não vou mostrar. Mas é só dizer aqui que eu realmente vi o vídeo. A parte que ela mostrou, se não me engano, é na panturrilha, alguma parte ali na perna, onde parece que tem a marca de dedos, assim, ó, apertados, que sabe quando uma pessoa tá até com a perna inchada e fica aquela marca funda e vermelha, quando alguém pega, assim, aperta pra valer, sabe, e solta, fica aquela marca dos dedos, e junto com essas marcas de dedos, parece que tem algo até que fica quase como uma mordida. Sabe quando você morde e aí fica esse afundadinho aqui na mão dos dentes? Então, parece que em cada dedo tinha um afundadinho desse tipo aqui. Foi o que eu vi no vídeo. Mas vamos lá, continuando. Eu sonhava com entidades trevosas toda vez que me deitava na cama ou eu tocava no Peter. Ou Peter, eu não sei. Eu vou chamar de Peter,
porque é português. Acredito, não sei se tem Peter em Portugal, eu não sei. Mas vou chamar de Peter, então, tá bom? Tinha visões de imagens demoníacas, a casa começou a ficar fria e com muito mofo, mesmo sendo verão. Eu comprava as frutas num dia e no outro elas já apareciam completamente podres e mofadas. Começaram a aparecer larvas por toda a casa. E Ana, eu sou uma pessoa completamente perfeccionista com limpeza e organização. Nem lixo tinha na lixeira. Fora que nós moramos no segundo andar e as janelas viviam sempre fechadas. Não tinha como entrar moscas. Aliás, aqui em Portugal quase não tem insetos. Mas era uma infestação de larvas tão grande que quanto mais eu tirava, mais elas apareciam. Peter começou a ficar estranho, frio. Parecíamos dois estranhos dentro de casa. Ele já não tinha mais interesse em manter um contato mais íntimo, se é que me entendem. Nós chegamos a ficar mais de 4 meses sem namorar. Nem que eu ficasse assim completamente despida na frente dele e o procurasse, ele simplesmente dizia que estava cansado, virava para o lado e dormia. Fora as brigas, que eram constantes e por motivos banais. Peter me dizia que não entendia o porquê, mas toda vez que chegava em casa ele ficava exausto e sem energia para nada, ele só dormia. Nessa época eu estava em processo de legalização aqui em Portugal. Eu estava com agendamento para entrevista dos serviços de estrangeiros e fronteiras. Eu estava com agendamento para entrevista nos serviços de estrangeiros e fronteiras em outra cidade, a cerca de 400 quilômetros de onde moramos. Peter foi comigo para que eu não viajasse sozinha. Chegando lá, a atendente simplesmente se recusou a me atender. Disse que não ia me atender, porque não daria tempo e que ela não faria horas extras porque não era paga para isso. Mas, Ana, eu já estava à espera com aquela data agendada há mais de 1 ano. Eu disse a ela que eu tinha viajado 400 quilômetros. Eu chorei, eu implorei para que ela me atendesse, mas ela estava irredutível. E detalhe, o meu agendamento era para as 2 da tarde e eu cheguei com 40 minutos de antecedência. Só havia 2 pessoas na minha frente. O órgão tinha 3 atendentes e fechava às 6 da tarde. E ela mesmo estando com o guichê vazio, se recusou a me atender. O Peter ficou revoltado e queria chamar a polícia e fazer uma reclamação, pois aqui em Portugal, todas as empresas e órgãos públicos são obrigados a ter um livro de reclamações para uso dos clientes. As queixas são analisadas pelos órgãos fiscalizadores do governo. Voltei para casa arrasada e com o rosto desfigurado de tanto chorar, pois só quem está aqui sabe o quanto é difícil conseguir vaga de agendamento para legalização. Bom, depois desse ocorrido, fiz uma novena durante 90 dias para Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Depois de ver um relato aqui do canal, e 2 semanas depois eu consegui outro agendamento para ir em outra cidade, dessa vez mais próximo da minha casa, cerca de uns 11 quilômetros. Um dia antes da entrevista, eu liguei no 0800 para confirmar o atendimento, pois estávamos no princípio da pandemia. E a atendente disse que estavam atendendo por marcações. Informei que eu estava agendada para o dia seguinte. No outro dia, quando cheguei lá, descobri que a atendente havia desmarcado meu agendamento propositalmente, alegando no relatório que eu havia solicitado o cancelamento por causa de Covid. Naquele dia eu fiquei muito desnorteada por causa da humilhação e do desrespeito, pois precisava renovar minha autorização de residência para ir ao Brasil com urgência, resolver assuntos jurídicos. Após descobrir que o meu nome estava sendo falsificado e ao sair do órgão nesse dia, num surto de desespero eu cheguei a me jogar na frente de um carro. Eu estava cega, fora de mim. O Peter se jogou para cima de mim e me tirou da frente do carro. Eu parecia hipnotizada, sabe? Eu só me dei conta do que tinha acabado de fazer
Depois que eu percebi que eu estava no chão, com os braços e os joelhos ralados e sangrando. Eu precisei ir ao hospital e me receitaram um calmante. Tamanho era o meu descontrole emocional. Novamente, sem agendamento, sem perspectiva e com sérios problemas para resolver, fui levando a vida completamente desmotivada. Peter, tentando me alegrar, me levou para a casa de praia da avó dele no Algarve, é isso? Passamos a temporada de praias lá. No último dia antes de regressarmos, passei mal no supermercado. Eu simplesmente desmaiei do nada e fui amparada pelo meu cunhado enquanto Peter pagava as compras no caixa. Quando regressei à casa, comecei a sentir fortes dores na região íntima. Uma ardência incontrolável, que depois migrou para a bexiga. Fui ao médico, fiz análises clínicas e nada. Nem o médico descobriu o que eu tinha. Enquanto isso, eu sofria com dores insuportáveis que já tinham até atacado os rins. Eu dormia com bolsas de água quente para suportar a dor e fazia vapores na região íntima com água morna, bicarbonato e vinagre. Receita da avó do Peter. Ou do Peter, eu não sei. E nada resolvia. Após 3 meses de sofrimento, eu fui parar nas urgências em Lisboa, passando muito mal, e fui diagnosticada com meningite bacteriana, que contraí na água da praia do Algarve. Trata-se de uma bactéria proveniente de coliformes fecais, chamada de Escherichia coli, conhecida popularmente como E. coli. O mais estranho é que o Peter... vou chamar de Peter de novo, eu não sei do que eu chamo, gente. O Peter e o irmão nadaram na mesma água e não aconteceu nada com eles. Somente eu fui infectada. Após vários dias no hospital, finalmente voltei para casa. Será que tem a ver com a imunidade? Conforme você estava mal emocionalmente, sua imunidade às vezes mais baixa que a deles, não sei. O maledito, ao saber que eu não tinha conseguido renovar a minha autorização de residência, disse que tinha um amigo, advogado, que poderia me ajudar e que fazia questão de fazer isso, pois eu era a mulher do amigo irmão dele e que só queria nos ver felizes. Após superar a meningite... Meningite? Gente, meningite por E. coli? Bom, após superar a meningite, contraí pneumonia 3 vezes, sendo a última vez em dezembro de 2020. Quando chegou janeiro de 2021, Portugal entrou em lockdown. Eu fiquei em casa 15 dias e o Peter continuou trabalhando, pois a empresa na qual ele trabalha presta serviços essenciais e tinha autorização do governo para continuar a operar. No dia 24 de janeiro de 2021, um cliente da empresa onde Peter trabalha informou que estava contaminado. Detalhe, o mesmo havia estado na empresa um dia antes do diagnóstico. Por esse motivo, todos os funcionários entraram em isolamento profilático, inclusive o Peter, que veio para casa na mesma hora. No dia 25 de janeiro de 2021, Peter e eu começamos a ter febre e dores de garganta e no corpo. No 3º dia, Peter não tinha mais sintomas, mas o meu quadro se agravava drasticamente. Além das dores no peito e nas articulações, eu tinha uma extrema dificuldade respiratória. Os hospitais me rejeitaram 3 vezes, pois estavam completamente lotados. Graças à permissão de Deus, eu sobrevivi, me automedicando com os antibióticos que eu ainda tinha de quando tive pneumonia, e também usando uma bomba de asma e o inalador com 2 medicamentos que são broncodilatadores. Resumindo, passei 21 dias lutando contra o Covid por conta própria, sem ter a quem recorrer, sem sequer conseguir levantar da cama. Eu dormia com o inalador no nariz, na tentativa vã de conseguir respirar. Foram os dias mais desesperadores da minha vida. Me dói muito lembrar que eu juntei o resto de forças que eu ainda tinha e escrevi uma carta de despedida para minha família no Brasil, pois eu achava que eu não tinha chances contra aquela doença maldita. Peter cuidou de mim sozinho, pois estávamos os 2 contaminados.
Depois ele me confidenciou que fez uma promessa e pediu ao pai, já falecido, que cuidasse de mim. Ainda em janeiro, recebi uma ligação de Beta, a esposa de outro amigo de Peter, chamado Nobre. Um casal de portugueses super gente boa. Beta e eu não tínhamos intimidade, ela havia conseguido o meu número através do marido, pois Peter já havia usado o meu telefone para falar com ele. Na ligação, Beta estava aflita e chorando me dizia que tinha tido uma revelação de que tinham enviado um trabalho de morte para mim e pedia que eu fizesse orações ou que eu saísse da casa, pois a entidade que estava aqui era muito perversa. Eu estava afastada do centro kardecista que frequento desde o início da pandemia e por esse motivo eu estava fazendo as minhas orações de proteção, o evangelho no lar e também limpeza com sal grosso e defumação com incensos. Tudo por conta própria, na tentativa de amenizar as coisas. E mesmo assim as manifestações continuavam. Eu cheguei a ver uma mulher andando na cozinha igual um animal quadrúpede e a mesma fugiu atravessando a parede quando eu comecei a orar. Dias depois vi também uma velha com cabelos grisalhos, desgrenhados e com 2 facas que perfuravam a garganta e saíam cada uma em um dos olhos. Olhos esses que ao mesmo tempo sangravam e se juntavam com uma gosma preta esverdeada que escorria pela boca enquanto ela dava gargalhadas ao pé da minha cama. Ai, que visão, hein? Peraí, mas como a faca entrava aqui e saía aqui? E saía um cano... Bom, não sei. Na beira da cama, ai credo. E também sempre havia um homem que tentava me enforcar várias vezes durante o sono. Peter, assim como eu, também via essas entidades, pois ele tem uma mediunidade que ele se recusa a desenvolver, pois se intitulava cético. Mas após algum tempo, ele também começou a ver essas entidades e a ter projeções astrais involuntárias, o que o levou a concordar em procurarmos ajuda. No dia 12 de março de 2021, acordei mais cedo para me exercitar, pois ainda estávamos na quarentena e eu estava mantendo uma rotina mais saudável com meditações, leituras e orações matinais. Peter continuava dormindo. Antes de ir para a esteira, fui fazer xixi e depois me sentei no bidê para me higienizar, quando do nada fui bruscamente puxada para trás, caindo de costas no chão e batendo a cabeça na banheira. No momento da queda, perdi imediatamente a sensibilidade das pernas por alguns minutos. Eu fiquei assustada e logo gritei para o Peter, que me levou para a cama, nos braços. O Covid já estava mais controlado e por esse motivo eu fui levada pelos bombeiros para o hospital, onde foi constatada uma fratura na minha coluna lombar, entre as vértebras L5 e L4. Essa lesão quase me deixou paraplégica. Peter contou o ocorrido ao seu outro amigo, o Nobre, que ao mencionar a história à sua esposa, ela me ligou novamente, insistindo que eu deveria procurar ajuda espiritual o mais rápido possível, e me indicou uma senhora portuguesa, vidente, que segundo ela era muito boa. Peguei o contato e marquei uma consulta. No dia marcado para a consulta, que seria por videochamada, por causa da pandemia, eu passei muito mal e não conseguia sequer sair da cama. Ela me enviou uma mensagem pedindo que eu tomasse um banho de sal grosso imediatamente, e assim o fiz, e me senti imediatamente melhor. Remarcamos a consulta para o dia seguinte, no meu horário de almoço. Me dirigi à casa da minha irmã para que ela me acompanhasse e gravasse a consulta com o celular dela. E as revelações a seguir me deixaram completamente perplexa e angustiada. Eu ainda cética, achando que se tratava de uma charlatã, perguntei à senhora Maria qual era a sua religião, e ela me respondeu prontamente que era Umbanda Sagrada. Depois disso, dei-lhe um voto de confiança, pois eu sou muito grata às entidades da Umbanda.
E Ana, ela simplesmente ia tirando as cartas, ia dizendo as coisas sem eu sequer abrir a boca. Ela só ia dizendo e eu confirmando, pois era verdade. Não eram aquelas previsões vazias, não. Ela falava e descrevia as pessoas. A consulta durou apenas 54 minutos, pois tive que interromper, pois ainda tinha que almoçar e voltar ao trabalho. Mas vou relatar agora o que ela disse detalhadamente. Eu perguntei a ela se havia algum trabalho para mim, e ela respondeu: "Você tá toda magiada. Seu ex-marido fez várias amarrações para você, mas enquanto ele te amarrava, a mãe dele fazia trabalhos para separar vocês. Enquanto ele te amarrava, a mãe dele fazia trabalhos para separar vocês, pois ela não gostava de você." E ela completou em seguida, dizendo: "Depois que você deixou o seu marido e as amarrações não faziam mais efeito, ele fez um trabalho para você perder tudo e para você se tornar indesejável aos olhos de outros homens. Bom, isso me fez chegar a 96 quilos. Por isso, Ana, que eu vim para Portugal, com uma mão na frente e outra atrás, e foi muito difícil começar do zero." E por fim, a vidente disse mais: "O Peter também tá magiado, mas não tem nada a ver com as magias que enviaram para você." E aí eu perguntei: "E quem foi que enviou para ele?" E a vidente mudou logo de expressão, fez uma cara de preocupada e logo perguntou: "O Peter tem algum amigo do qual ele se afastou recentemente?" E eu respondi que sim. E ela disse: "Esse amigo é um homem bem alto, usa óculos e tem um sorriso sacana e um olhar maquiavélico que chega a fazer mal." Eu confirmei, apenas confirmei, tão perplexa que até chorei. Ana, ela me revelou que esse amigo maledito frequenta constantemente um terreiro e que desde o dia que me conheceu, ele me envia trabalhos. No começo eram apenas trabalhos mais simples para tentar me separar do Peter, mas como nunca dava certo, ele começou a fazer magia negra. Um dia eu estava desesperada e fiz uma oração a Deus, pedindo que me mostrasse a verdade. E eu tive uma visão com um altar no chão, na quina de uma parede. Havia uma imagem com chifres, feita de cera preta e vermelha, um castiçal com 4 velas vermelhas acesas, uma vela preta acesa no chão e uma cumbuca com sangue. O trabalho era recente e estava ativo, pois as velas estavam novas e acesas. Nessa altura, coisas sumiam de um lugar e apareciam em outro. Um dia eu cheguei em casa e a porta do apartamento estava completamente escancarada e havia um cheiro completamente podre. Parecia que havia um bicho morto no apartamento. Algumas mulheres conhecidas me insultavam e se insinuavam para o Peter descaradamente na minha frente, dizendo que eu não era mulher para ele. E detalhe, elas eram casadas. Na frente dele me humilhavam, longe dele me tratavam bem, como se nada tivesse acontecido. Fora que o maledito, toda vez que me via, ele destilava o seu veneno. Certa vez me disse que toda vez que ia almoçar com o Peter, ele chegava no restaurante e o surpreendia com uma mulher na mesa. E Ana era uma senhora de mais de 60 anos que era dona do restaurante e nossa amiga, e ele usava isso para causar intrigas. No dia do meu aniversário, em 2019, o meu patrão levou todos os funcionários para almoçar. Assim comemoraríamos o meu aniversário e também seria a confraternização de fim de ano. Infelizmente, o maledito estava no mesmo restaurante com as funcionárias dele. E não é de ver que ele gritou comigo do outro lado do restaurante enquanto filmava com o celular, dizendo que ia mostrar para o Peter que eu estava almoçando com vários homens. Mas o tiro saiu pela culatra, pois o Peter chegou no restaurante logo em seguida, deixando o maledito irritado. O maledito é obcecado pelo Peter. Ia em seu trabalho todas as semanas e insistia para lhe pagar o almoço. Queria dar a Peter uma bicicleta de 6.000 euros,
o que aqui custa quase 40 mil reais. Já havia oferecido um iPhone e um relógio esportivo Garmin, é isso? De última geração. Peter rejeitava, dizendo para o maledito dar para a esposa dele ou para os funcionários dele. E o maledito fazia chantagem emocional, dizendo que depois que me conheceu, o Peter o havia abandonado. E pedia desesperadamente que o Peter viajasse com ele para a Serra da Estrela, só os dois, para andarem de bicicleta. Peter negou, pois iríamos ao Brasil em setembro de 2020. E após termos o voo cancelado 3 vezes, eu fiz outra novena e aí conseguimos ir ao Brasil. Resolvi os problemas jurídicos e o Peter, ainda estranho, disse que sentia como se fôssemos irmãos. Ele não tinha desejos, nem ciúmes, nem nada. A vidente disse que o maledito nutre um amor doentio pelo Peter e que, vendo que não conseguia nos separar, me mandava trabalhos de magia negra para me matar e me tirar do caminho. A vidente disse ainda que ele havia feito um trabalho para que o Peter perdesse a vontade em ter relações com mulheres e que começasse a sentir vontade apenas com o sexo oposto, na verdade com o mesmo sexo dele, né? Que apenas sentisse vontade com homens, vamos dizer assim. E que a viagem que o maledito tanto insistia seria para consumar o trabalho. Ou seja, o maledito era casado, tinha mulher e tudo mais, mas ele era apaixonado no Peter, é isso. E que se eu não tivesse com o Peter, o maledito já teria conseguido isso, pois ele, mesmo sendo casado, somente de fachada para a sociedade, ele queria que o Peter fosse o seu amante. A vidente me revelou ainda que eu tenho 2 guardiões, que são de linha de esquerda, uma pombagira, chamada Dama da Noite, e um Exu, chamado Tatá Caveira. E que eu só não morri porque o senhor Tatá Caveira me protegia dos trabalhos do maledito, não deixando que eles me atingissem 100%. E que se não fosse por esse guardião, eu já teria morrido faz muito tempo. Eu perguntei a ela como era possível eu ter esses guias, pois eu nunca frequentei nenhum terreiro, eu sou kardecista. E ela me disse que não somos nós que os escolhemos, e sim eles que nos escolhem. Então, desde já, eu quero agradecer primeiramente a Deus por ter permitido que eu soubesse da verdade, pois só a verdade liberta, e também agradecer ao senhor Tatá Caveira pela proteção. Como vi na internet, quero saudá-lo com um Laroie, senhor Tatá Caveira. Minha eterna gratidão. Ana e assombrados. No outro dia, após a consulta com a vidente, o maledito ligou 6 vezes para o Peter, que não o atendeu, e ainda o bloqueou. O bloqueou em todas as redes sociais. Depois, o maledito, ao perceber que havia sido bloqueado, enviou uma mensagem no WhatsApp através de outro número, dizendo que só queria saber se nós estávamos bem. E novamente foi bloqueado. Esqueci de dizer que nesse período o meu cunhado, tentou contra a minha vida 2 vezes, alegando que toda vez que ele me via, um homem falava na cabeça dele para ele fazer isso, acabar comigo. A vidente disse que as entidades enviadas pelo maledito usavam o meu cunhado para me atingir, pois o meu cunhado tem o corpo aberto e não sabia se defender dos ataques espirituais. E para finalizar, pedimos à vidente para desfazer os trabalhos, mas não mandei nada de volta para o maledito, pois eu acredito que só o amor cura. Desejo que ele se cure dessa obsessão. A minha sogra irá fazer uma consulta com a vidente agora, dia 23 de abril de 2021. Acabou de ser aqui uns dias atrás. Para fechar o corpo do meu cunhado e abrir os caminhos dele, pois ele chegou a ser internado numa clínica psiquiátrica por causa de um surto psicótico em que ele afirmava ver espíritos tentando matá-lo. O coitado passou 6 meses internado e, assim como eu, também perdeu tudo.
A vidente pediu a cueca do Peter para devolver a masculinidade dele e também abriu os nossos caminhos, pois o maledito mandou fechar tudo para que a minha vida não fosse para frente aqui em Portugal, pois assim eu ficaria frustrada e voltaria para o Brasil. E fez trabalhos para bloquear a vida do Peter, para que ele só fosse bem-sucedido ao lado do maledito. Só depois disso compreendemos o porquê do maledito insistir tanto que o Peter trabalhasse com ele. E o porquê dele ligar todas as semanas para perguntar como o Peter e eu estávamos, se estávamos bem, ou perguntando como estava indo o nosso casamento. Descobrimos também que o maledito destruiu o primeiro casamento do Peter e que fez trabalhos para que ele nunca fosse pai. Isso explica o porquê do Peter ter sido casado durante 11 anos e nunca ter sido pai, que é o seu maior sonho. E logo em seguida ele se separou bruscamente após conhecer o maledito, que se aproveitou do momento de fragilidade para frequentar a casa de Peter. Ana, eu cheguei não usar nenhum método contraceptivo durante 6 meses e não engravidei. Chegamos até a fazer exames para verificar se não éramos estéreis e as análises não constataram nenhuma anormalidade, graças a Deus. Não desejamos o mal do maledito, temos pena dele, pois é um homem muito infeliz. A própria família o rejeita, ele é sozinho. Recentemente, o restaurante da família faliu por causa do Covid e a agência imobiliária dele também. Hoje em dia, ele vive de pequenos serviços de auxiliar de pedreiro e, sinceramente, só queremos manter distância. Infelizmente, a cidade é pequena e uma hora ou outra vamos nos encontrar, mas eu tenho feito a oração do perdão todos os dias e também a oração contra os obsessores e também os Salmos 7, 23, 35 e 91. E só peço a Deus que toque no coração do maledito, para que ele deixe de nos fazer mal, deixando a nossa família em paz, e que siga a sua vida e seja feliz. Obrigada por compartilhar a minha história, desejo muito sucesso para o canal e um forte abraço para você e os assombrados. Beijos! Um beijo para você, muito obrigada pela sua história. Rapaz, o maledito é pirado e ele era realmente obcecado, doentio, assim, por conta do Peter, né? Há muito tempo. Rapaz, olha só. Pois é, e ela, um coração nobre, uma mente evoluída, não desejou nada, assim, realmente ter a compreensão de que é óbvio, só faz isso quem é muito infeliz, né? E não sabe como encontrar a felicidade, né? Acha que é desse jeito, forçando os outros, acha que a felicidade também está nos outros e não nele. Então tem que ser muito trabalhado isso dentro dele, mas espero, né, que ele seja feliz, porque gente feliz não enche o saco dos outros. Bom, pessoal, um grande beijo para vocês. Este foi o relato, espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo relato. Fui!